Eu não sei quais as perguntas ou as coisas que você gostaria que o Senhor mudasse na sua vida. Coisas pelas quais você espera há muito tempo. Ou até quando, Senhor, a minha situação vai ser essa? Até quando, Deus, eu não conseguirei romper, não conseguirei, Senhor, dar passos que eu preciso dar? Até quando, Senhor, eu ficarei nesse estado? E eu queria, durante essa 1 hora que a gente vai passar aqui na palavra, tentar te ajudar, por intermédio do Espírito Santo, a responder essa pergunta. Talvez quando você chegou no Evangelho, você chegou com uma proposta de o fim dos seus problemas. Quem aqui chegou pensando nisso? Levanta a mão. Você também, Val? Você também? E aí a gente descobre que na caminhada, na verdade, não é assim. É verdade. Essa proposta de fim de problemas, ela é até real, mas no céu. Lá não tem choro, irmão. Lá os boletos não vão atrasar. Aleluia! Lá você vai fazer o pedido, o fornecedor não vai te enganar, ninguém vai te roubar, não tem mais nada. Não tem mais pecado. Amém. Mas enquanto a gente vive, não vivemos mais debaixo do poder do pecado, mas temos a influência dele, não tem como não lutar contra isso. Então, para que a gente desfrute e comece a responder esse quando, eu fiquei pensando nesse texto, que é a primeira parte, do versículo 26, ele fala assim: se alguém não vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, o primeiro não é esse, não pode ser meu discípulo. Só que não sei se você reparou que no versículo 25, Jesus está falando para uma grande multidão. E o que isso pode nos ensinar? É que é possível eu fazer parte de uma multidão sem necessariamente ser um discípulo de Jesus, sem necessariamente corresponder ao amor que eu recebi. É possível que eu esteja e não seja. É possível que eu frequente uns ambientes e o ambiente não me transforme. Eu não tenho palavras para dizer, e talvez se eu pudesse resumir e te dar um spoiler do fim dessa mensagem, seria: você precisa ler a palavra, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa adorar, você precisa servir, você precisa amar. Pronto, resumiu a palavra. Mas eu posso gritar isso 20 mil vezes aqui, e você pode ouvir no YouTube um pregador que você gosta de ouvir, e ele possa falar isso para você a tua vida toda. Isso não necessariamente pelo muito ouvir vai transformar você. Ou até quando é um convite para a nossa rendição. Você sabe que a sua carne odeia a palavra. Você sabe disso, não é verdade? Você sabe que a tua carne odeia a santidade. Você sabe que a tua carne odeia a adoração. Você sabe que a tua carne odeia a devoção. Tua carne ama a distração. Ah, como ela gosta. Ficar rolando rede social, não é? Vendo a vida dos outros. Ela ama isso. Ela se alimenta. Ela tem até assunto para contar para o outro. Você viu que o fulano... Não é assim? É. E o primeiro não que Jesus está propondo aqui é o seguinte: ele está falando assim: olha, se vocês não romperem todos esses vínculos, ou melhor, se o vínculo que vocês têm comigo não for maior que o vínculo com a tua mãe, olha como é forte isso, gente. Para ser discípulo, o meu maior vínculo tem que ser com ele. Amém. É muito forte. Vínculo de pai e mãe, marido e esposa, pai e filho, filha, mãe, é muito forte. Ele está dizendo assim: se vocês não mantiverem esse vínculo maior comigo, ou até quando, há de ser cruel para você. Porque tudo isso vai minar uma coisa em nós, que é a fome e a sede por Deus. Pense em alguém aqui na terra que você gosta muito de estar com ela. Quem é essa pessoa? Veio à sua mente? Você estaria com ela na praia, você estaria com ela no restaurante, você estaria com ela em qualquer lugar.
E por que o Espírito Santo a gente não gosta de estar muito, sendo que a gente levanta a nossa voz e grita e diz que Ele ama, que o amamos? A gente fala que ama, mas não se iluda, as nossas palavras não convencem Deus. A Bíblia relata tanto Jeremias, quanto Oséias, quanto Abacuque, quanto Apocalipse. Ela relata de que o povo o honrava com os lábios, mas o coração estava longe dele. A Bíblia também diz que há jejum. Gente, a Bíblia diz que Deus rejeitou até jejum. É verdade. E ele não está falando de Ozempic e mão de aro, não. Low carb. Sobre relacionamento com Ele. Amém. Porque Ele é feito de qualquer jeito. Ele não é feito com a minha fome em Deus. E o primeiro não tem a ver com essa fome. Se vocês não quebrarem, se eu não for, é o Espírito Santo dizendo para você aqui, se eu não for o maior vínculo com você, não tem como você suportar. Não tem jeito. Porque, como bem disse Lutero, ele achou que o nosso velho homem ia ficar afogado nas águas do batismo. Só que quando ele saiu das águas, o homem também levantou. O velho homem dele também levantou. E o Evangelho de Jesus, gente, ele é uma guerra. Quem aqui dentro desse salão, dentro desse culto, nessa noite, não estiver vivendo uma guerra contra o seu próprio eu, não entendeu o Evangelho. E o que vai fazer você suportar os dias maus, onde o aumento da iniquidade fará com que o amor de quase todos se esfriará, começa por aqui. Começa em você desejá-lo mais do que qualquer outra coisa. Gente, eu fui um maluco de missões. Eu estou 25 anos fazendo isso. Eu já fiz muita coisa para Deus sem Deus. Até viagem missionária eu já fiz e não devia ter feito. Porque é fazer a partir dele, é perguntá-lo. O Senhor tem me ensinado algumas coisas. Até ofertas que eu já dei eu não devia ter dado. Olha que loucura. Porque eu fiz na força do meu braço. Eu não fiz a partir dele, eu fiz a partir de uma necessidade. Eu não fiz por causa da minha relação com ele. E ele está dizendo sobre esse vínculo. E o vínculo que o Espírito Santo pode gerar em você é você chorar, e você ter saudade. Essa é uma das coisas que, vindo para cá, eu estava orando na estrada. E quando eu fui a primeira vez ali atrás, eu fiquei orando, eu falei: Deus, o que o Senhor quer comunicar com os teus filhos nessa noite? Amém. Talvez você tenha vindo aqui e tenha frequentado o ambiente, mas você não sente saudade da presença de Deus, do teu melhor amigo, o Espírito Santo, aquele que você gostaria de estar, sabe? Porque aqueles, você já teve um amigo, agora amigo terreno, que você gosta muito, e você fez uma loucura para encontrá-lo? Você está passando, sei lá, viajando por algum lugar, e você faz um esforço grande para encontrar aquela pessoa? Você já viveu isso? Você fala, cara, ou você manda uma mensagem e fala: meu, eu estou com saudade de você, eu não vejo a hora de te ver. E talvez, por conta da nossa rotina, do dia a dia, de trabalho, inclusive de fé, às vezes esse amor, que Apocalipse vai... Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso que eles perderam o seu primeiro amor. É sobre aquilo que acontece diariamente na nossa vida, vai roubando a nossa consciência. E eu queria chamar essa consciência de consciência maranata. Porque eu só vou estabelecer um vínculo real com Deus se eu entender que a eternidade já começou e que um dia Ele volta e voltará para me buscar. Se você parar para pensar agora, quais são os problemas que têm tirado sua noite de sono, afetado sua saúde, eles não têm nada a ver com Deus. Eles têm a ver com as coisas daqui. Isso é um sinal de que o teu maior vínculo, sorrateiramente, o teu coração está criando raízes nas coisas. E o segundo não tem a ver com isso. A gente vive um tempo que é muito perigoso, que são palavras que estão sendo ditas na internet para nós. Eu sou velhinho, viu, gente? Não parece, né? Ou parece? 46. Velhinho não, né? Velho. Eu vivi o tempo da teologia da prosperidade. Acho que a maioria aqui não viveu, talvez alguns. Que era
você precisa ser rico, porque Deus é o dono do ouro e da prata. E se todo mundo na igreja tiver um carrão e você tiver um Celta podre, você está em pecado. Tinha uma cultura disso, então tinha a ver com posse. A de hoje é pior, a de hoje ainda é mais maligna. A de hoje é sutil, porque ela vem com palavras de felicidade, muita frase de efeito. E tem a ver com esse segundo não. O segundo não é assim, 27: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é cruz, gente? Vocês podem imaginar, claro que ele está falando de Jesus. Você pode imaginar Jesus carregando a cruz que o matou, sem entusiasmo? Reclamando: podia ser só uma gotinha do meu sangue, agora vou ter que derramar tudo. Óbvio que não. Era o entusiasmo de saber que essa era a única chance, e continua sendo, de nos reconciliar com Ele. Para termos uma eternidade da qual Ele já trabalha há muito tempo, para mim e para você. Aleluia. Só que a teologia de dia de hoje, que é a da alegria e do prazer, ela arranca a cruz e coloca você no centro, para dizer: você é bom, você pode, 7 passos, faça isso. Agora assine o meu canal, e se você quiser mais esse conteúdo, R$ 59,90 por mês. Eu vou te ajudar a destravar, romper, não sei o que mais, o que lá. E não é só, na minha época tinha, e não é só isso, você ainda leva um liquidificador. Mas hoje é diferente, é sutil, tem aparência de bondade, mas nega a eficácia do amor. É verdade. Tira a cruz, tira o sofrimento. O sofrimento é terapêutico para mim e para você. Não é bom, fica tranquilo. Mas ele tem GPS. Ele dá um jeitinho de nos encontrar. Amém. É ou não é? Amém. Você sabe a diferença de dor e sofrimento? Sabe? Dor, remédio ou oração. Sofrimento a gente decide. Eu decido, Jesus decidiu sofrer por nós. Claro que ele já não sofre mais. Ele nunca mais vai vestir uma coroa que o fez sangrar. Ele nunca mais vai ser cuspido no rosto. Aleluia. O inferno até achou que tinha ganhado. 3 dias em silêncio, o funk rolando. Tchá, tchá, Júlia falou: venceu. Chamou todo mundo para cantar. Primeiro dia, festa, churrasco. Segundo dia também, no terceiro ele volta com a chave na mão. Aleluia. E olha que ele já tinha dito tetelestai, hein? É verdade. Mas quando ele volta com a chave do inferno na mão, ele decidiu, como ele decidiu sofrer, evidentemente, ele já sabia que essa era a vitória. Glória a Deus. Não essa daqui, que vai te dar um trabalho, que vai te dar um monte de coisa aqui. Isso é muito perigoso. Não tem a ver com que o teu chamado e o meu, nós não somos chamados para ser pobre, feio e morar longe. Não é o teu chamado. Qual é o teu chamado? É ser pobre, feio e morar longe. Eu vim para me lascar aqui. Não é isso que eu estou falando. É sobre sofrer as dores do Evangelho. Amém. Você conscientemente se posicionar em meio ao caos que a terra está, se despir dos seus desejos. Aleluia. Tomar a cruz tem a ver com isso. Aleluia. Para você poder dormir, para você pensar como um dia Estevão pensou, como Paulo pensou, como John Wesley pensou, como os mártires, os moráveis, como esses caras pensaram. Cara, lendo o Evangelho, é uma loucura. Quando Jesus faz, na pesca maravilhosa, Jesus fala para Pedro assim: larga tudo e me segue. Vocês lembram desse milagre? Quando vai começar o ministério de Pedro, ou pelo menos o despertamento do ministério dele, melhor dizendo, ele era pescador, não tinha pescado nada. Só que quando ele puxa a rede, depois de ter tentado pescar e não tinha pego nada, cansado da noite, ele joga os peixes, vêm, e aí ele nem vai embora com o peixe. Largaram tudo e seguiram. Aleluia. É sutil. A teologia de hoje é sutil, porque ela tem uma aparência de bondade e de sucesso. Para alguns, inclusive, sucesso é agenda cheia.
Para alguns, sucesso é ter muito dinheiro. Nem todas as vezes muito dinheiro significa sucesso. Se dinheiro for sucesso, está muito fácil Satanás nos derrotar, gente. É assim, pastor Itamar, vai vir um jovem na semana agora e falar: pastor Itamar, pastorzão, Deus é bom, o diabo não presta. E ele vai dar aleluia, beleza. Aí o irmão chega e fala assim: Deus abriu uma porta. Ah, é, pastor Itamar? Ah, é? Deus abriu uma porta? Que bênção. Que porta foi? Ah, pastor, eu estou 15 anos nessa empresa, mas agora surgiu uma proposta para ganhar 3 vezes mais. Só que vou ter que sair daqui de Taubaté e vou ter que mudar lá para a Mongólia. Mas é 3 vezes mais. Olha que não está fácil. E aí o pastor vai perguntar para ele: mas peraí, é porque você vai ganhar 3 vezes mais que é Deus? Então está muito fácil Satanás ganhar. Só oferecer mais dinheiro que vira Deus na hora. É verdade. Virou Deus na hora. E é exatamente o que permeia o que a gente é fuzilado nesses dias, gente. Não se engane não. Não estou dizendo que para você não ter ambição e você não querer caminhar, mas deixa eu te dizer algo: se o teu maior desejo não for Jesus, você está correndo perigo. É verdade. Você está correndo perigo de se perder. Eu tinha um sonho no começo da minha vida missionária. Eu achava que se eu tivesse mais dinheiro eu ia fazer mais missões. Ainda bem que tem umas orações que Jesus faz assim. Ele fala: filho, nossa, diminui, dá uma segurada. Porque o propósito da minha vida e da sua, ele não vai se cumprir com o evento. Talvez essa seja uma pergunta muito intrigante e tem a ver com até quando. Quando, Deus, que eu vou viver as tuas promessas? Eu não consigo acreditar que você já não está vivendo. Só pelo Evangelho ter chegado até você. A melhor notícia de todas já chegou. Agora você pode se contentar com ela, ou se permitir a ter mais fome de Deus. Amém. Ter mais fome dele. Outra coisa que eu acho interessante dentro do carregar a cruz, que ele fala assim: ó, é o segundo não, ó. O primeiro não é aborrecer pai e mãe. O segundo não é tomar a cruz. Por causa das redes sociais a gente sofre muito com a comparação. Então o irmão, aquele que você admira, que inclusive é crente, ele vai de férias para as Maldivas e você não consegue ir na pracinha tomar um sorvete. Aí você fala: ah, Deus, ele é mó abençoado e eu não. A gente associa a bênção a isso, ao que eu posso conquistar, e não aquilo que Deus pode me dar. Eu não estou dizendo que aquele que fez a viagem não é abençoado, não estou dizendo isso, mas é sobre o teu coração. Amém. É sobre você poder olhar e ler Filipenses, quando Paulo também escreve dizendo: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto na fartura quanto na escassez. É ter contentamento em Deus, para poder dizer e viver uma vida simples, mas feliz com Jesus. Eu não sei, eu tenho privilégio, de fato é privilégio mesmo, não porque você não é, mas de às vezes frequentar algumas casas. Eu acho muito interessante. A vida missionária é ir para um lugar onde a pessoa não tem nenhum micro-ondas, e aí você sai com o seu coração assim, dizendo: isso vivemos agora no sertão, lá em Itaíba, vivemos no Marajó. Você sai lá e aí você bate na porta de alguém para compartilhar o amor de Cristo, e aí os teus olhos humanos dizem: essa pessoa não tem nada, não tem nada. Mas aí quando você entra, você percebe que ela tem tudo. Eu tenho um amigo que é uma das pessoas que mais me influenciou na vida missionária, o nome dele é Paulo Capelletti. E o Paulo, eu vivi muitas experiências legais com ele também no campo. E uma das experiências que me chocou com ele foi uma pergunta que eu fiz para ele ano passado retrasado, sobre quantas vezes ele tinha sido roubado por usuários de crack. Porque ele mora com 13 hoje, que saíram da rua. A gente lá no Sonho, a nossa missão lá na Cracolândia, já foi furtado várias vezes. Alguém pega uma coisa e leva embora. Um adicto, ele é capaz de roubar a mãe e não vai roubar um desconhecido.
por causa do uso do crack. E aí o Paulo me respondeu: eu nunca fui roubado. Eu olhei e falei: para de ser mentiroso. Como nunca foi roubado? E ele falou assim: eu nunca fui roubado. Tudo que está aqui na minha casa não é meu, é de Deus. Eu roubado nunca. A Deus eles já roubaram várias vezes. Parece uma piada, mas não é. É verdade. É um lugar seguro, meu irmão e minha irmã, para tirar nossa frustração quando a gente não tem as coisas que a gente quer. É verdade. O Senhor, quando Ele fala para os discípulos aqui sobre carregar a cruz, Ele está falando sobre você decidir, sobre você calcular essa jornada. E eu comecei falando sobre o propósito. E o teu propósito não se cumprirá num evento. O teu propósito se cumprirá numa vida inteira gasta em Jesus. Amém. E você pode ter o privilégio hoje, ou já começou, dessa jornada. Obrigado pela tua palavra. De o seu coração não estar preso ao que você pode conquistar. Amém. E talvez Deus até te dê, ou talvez não. Amém. Mas a tua alegria, o teu sucesso, a bênção. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Aleluia. Por Cristo Jesus nas regiões celestiais. Aleluia. E parece que Cristo não é suficiente. Ou até quando? Talvez você se programe, você fala: olha, eu só vou viver isso, eu só vou ser plenamente satisfeito quando eu chegar e terminar minha faculdade, quando terminar minha graduação, meu mestrado. Aí eu não. Você é insatisfeito, e eu também, por natureza. Daqui a pouco sai o iPhone 17, depois sai o 18, e depois vai ser o carro que voa, que o combustível nem vai ser mais bateria, vai ser luz solar, e a tecnologia vai avançando, e o nosso coração vai sendo seduzido por essas coisas, e aquilo que Cristo ama não tem nada a ver com isso. O que Cristo ama são pessoas. É verdade, Jesus. E o até quando que você quer experimentar está em Jesus. É você nessa caminhada, dia após dia, ser transformado em alguém com Jesus. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. E não importa agora sobre a tua carreira, não importa se você é professor, médico, youtuber, borracheiro, não importa para Deus. Para o mundo dos homens importa muito. Uma vez a gente estava em Curitiba com a missão, e a gente estava levantando R$7.000 para um ônibus, uma igreja grande, e eu tive o privilégio de pregar naquela igreja. Eu recebi uma oferta de um homem, ele tinha mão grossa, e naquela época ainda existia moeda de R$1. Aquele homem veio, abriu a mão assim, ele vendia mandioca, um carrinho de mão, e me deu R$1 assim. A hora que eu peguei, eu tremia, que eu falei: Deus, ninguém oferta R$1 se não for tudo. Eu saí com R$1 de oferta daquela igreja para o ônibus, que era uma viagem missionária, não era para mim. O Senhor estava provando o meu coração. Às vezes, a falta das coisas que a gente não tem, Deus está provando o nosso coração, para desejar mais o Deus da bênção do que as bênçãos que Ele pode nos promover. Eu já encontrei muita gente que começou com uma jornada barulhenta, viveu milagres, experiências, e hoje nem acredita mais em Deus. O Senhor está nos chamando para um tempo. A gente só tem essa geração para ganhar essa geração. Essa é a nossa chance. Ganhar para quem? Para o Senhor. A gente vive um contexto onde, talvez aqui em Taubaté, eu não sei se tem comunidades ribeirinhas não alcançadas, acho difícil, e também quilombolas, também acho difícil, que é o contexto, ou ciganos, que são os 3 PNAs, os 3 povos não alcançados do nosso país, ainda no Brasil. Acho que Taubaté não tem esse povo, eu acho. Taubaté talvez já tenha informação de que Jesus morreu e ressuscitou, mas o que ela está precisando é da revelação do amor do Pai. É verdade, Jesus.
A igreja de Taubaté, assim como a igreja de São Paulo, para não parecer que eu vim puxar a orelha de vocês, Amém. a igreja de Cristo no Brasil, com exceção dos povos não alcançados que ainda existem no nosso país, precisa da revelação do Pai. E a gente não vai conseguir revelar o Pai, porque anunciar o Filho já foi anunciado. A gente não vai conseguir revelar o Pai se a gente não estabelecer um relacionamento sincero com Ele, verdadeiro com Ele. A gente não vai conseguir. A gente vai ficar correndo atrás das coisas. Vai terminar sua faculdade, você vai vir em outro, vai ter filho, e assim vai. Depois você ficou velho e perdi minha vida. O Senhor nos chama. Você está aqui dentro nessa noite para você revelar o Pai no teu trabalho, onde você estiver, porque a informação de quem é Cristo a pessoa já tem, e só alguém que com entusiasmo abraça a cruz vai conseguir experimentar isso. Amém. Porque senão vai ser enfadonho, vai falar, eu não posso ser feliz, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Revelar Jesus é a coisa mais preciosa Glória a Deus. que pode acontecer. Nosso último dia agora no sertão foi a festa de 6 anos da nossa base missionária. E tinha uma menina chamada Manu, que ela mora numa comunidade quilombola que a gente tem discipulado lá. Foi muito interessante. Quando eu cheguei lá 5 anos atrás, a Raíssa Leal tinha acabado de ganhar a medalha de prata nos Jogos do Japão, vocês lembram? Skate. E no dia seguinte eu fui dar uma aula lá. E aí eu cheguei lá, mó feliz, gente, uau, uma brasileira, 13 anos de idade, ganhou medalha de prata nos Jogos, não sei o que. Quem gosta de skate aí? Ninguém respondeu. Aí eu falei, quem sabe que é o skate aí? Ninguém sabia o que era. Meu Deus. E eu falei, amanhã eu vou trazer um, vocês vão entender. E foi através daquilo que Deus está começando também, obrigado, está começando também a trazer, a revelar o reino, a manifestar o reino de Deus, a revelar o amor do Pai, porque já não é mais feito de palavra, gente. Aqueles que carregam a cruz com entusiasmo são aqueles que vão em qualquer lugar. Evangelização não é um evento, discipulado não é um evento, não é um evento. Tem um momento do culto, mas a gente já entendeu que o culto não acaba. Esse momento aqui vai acabar, certo? Mas o culto acabou? Não. Não mesmo? Não. O pastor falou que tem que acabar até as 8, então não vai acabar nunca mais, pastor, é isso aí? 8h10, né? Você me deu mais 10 minutos. A outra coisa, o terceiro não, é assim, ele fala assim, vocês que não renunciam tudo, a quanto tem, não podem ser meus discípulos. São 3 não, esse é o terceiro. O terceiro de renunciar a tudo, se a gente ler, parece que Deus está dizendo assim, vamos todo mundo virar pessoas em situação de rua, que afinal de contas eu não posso ter nada. E não tem a ver com isso. Tem a ver com Ele ser o nosso bem maior. Será mesmo que o Senhor é o nosso bem maior? Será que os nossos motivos e as nossas preocupações têm a ver com Ele? Ou tem a ver com o que a gente quer conquistar ou fazer? Será que as enfermidades que vêm sobre a gente... Eu estava lendo esse texto e logo em seguida vem a parábola do filho pródigo. Tem as 3 parábolas, mas a do filho pródigo. E eu fiquei pensando nos pontos que o pastor me mandou como uma proposta. Eu fiquei pensando nos 2 filhos assim. Vocês conhecem a história. O primeiro filho é o que pede a herança antecipada e se arrebenta. Mulher, comida, tenta comer, na verdade, festa, e se arrebenta. E ele decide voltar. Isso está em Lucas 15, logo um pouquinho depois do que a gente leu. Ele troca. Eu acho que eu já fui os 2 filhos. O filho que perde a herança, com 14 anos eu vivi isso. E foram 7, quase 7, afastados do caminho do Senhor. Eu só voltei com 21.
voltei sujo. Mas o Pai me abraçou. Amém. Mas eu acho que o maior desafio talvez seja viver como o segundo. O segundo é esse que não renuncia a nada. O segundo é esse que diz assim: esse aí, festa, fez um monte de bobagem na vida e você fez um churrasco para ele. Ele não merece. Eu não vou entrar nessa festa. E ele não entra. Mas como, graças a Deus, não é a parábola, embora João Ferreira de Almeida tenha colocado como a parábola do filho pródigo, na verdade é sobre o pai que não abandonou os 2 filhos. Porque tanto que estava longe ele vai para receber, quanto para o que ficou dentro da casa ele sai da festa para receber o outro filho. É verdade. É sempre o pai correndo atrás. Pai amoroso, aleluia. Você não impressiona Deus quando você diz para ele que você o ama. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Você impressiona Deus quando você ama Jesus como Deus. Que às vezes parece só uma informação. Agora, quando eu amo acima de todas as coisas, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria te ensinar a amar, mas eu não consigo. É obra do Espírito. Eu queria poder te ensinar nessa noite a amar mais Deus, mas eu também não consigo. É verdade. Jesus ensina. Eu estou nessa mesma caminhada que você. Ajuda-nos. De não deixar com que os prazeres desses dias tomem conta do meu coração. De não deixar com que o primeiro não, que é o meu próprio desejo de fazer, de experimentar, ocupe o lugar da minha relação com o Senhor, do meu relacionamento com Deus. Eu tenho aprendido que fazer as coisas a partir de Deus é um lugar seguro, e não simplesmente atender uma necessidade de alguém. E viver isso é a coisa mais preciosa da vida. Aleluia. Eu entendo completamente Pedro hoje. Eu não sei te dizer, eu queria poder te explicar também. Eu consigo entender Pedro quando ele disse para onde eu irei ou para quem eu irei. Aleluia. Porque eu tenho, e é o que Jesus tem para mim e para você. É um lugar de tanto prazer na presença dele, que ninguém precisa mais gritar sobre o que eu preciso, o que eu devo. Eu já ando com ele e eu tenho prazer nele. É possível que, por causa da quantidade de tarefas, existem igrejas, ministérios inclusive, que precisam entupir de programação para manterem as pessoas presas ali. Porque se não tiver as pessoas, e eu não estou dizendo que todo mundo é assim, eu estou falando que a gente precisa ser examinado o nosso coração, de parar para pensar e refletir mesmo, para que o nosso amor por Jesus, ele nos leve à devoção. Amém. Ele nos leve a um lugar de contemplação de Deus. Aleluia. Pera, calma, eu amo. Amém. Jesus está falando nesse texto que a gente leu aqui sobre uma multidão que o seguia, mas não estava com ele. Por isso que ele fala sobre 3 não podem ser meus discípulos. Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite para restaurar algumas coisas que foram se perdendo ao longo dessa caminhada cristã. Amém. E eu creio que é o que Jesus quer fazer. E eu fiquei pensando em algumas coisas aqui. Quando eu falei que amar Jesus como uma pessoa, tem a ver com, não é sobre a informação de quem ele é, ou do que ele faz. É de ter a revelação de que ele é a exata expressão do Deus vivo. Amém. Daquele que um dia disse que quem vê a mim vê o Pai. Então não há como amar o Pai senão amar o Filho e não se submeter ao Espírito. E aí nesse lugar de devoção, medo, ansiedade, frustração, tudo fica como secundário na nossa vida. Amém. Não é mais a prioridade do nosso dia quando levanta. É quem você é e quem Deus é para você.
e consequentemente te levar para esse lugar de entrega, de devoção. Quando foi a última vez que você leu a Bíblia com paixão? Quando foi a última vez que você parou? Quando foi a última vez que você participou de um ministério que não fosse obrigação? Se o pastor ou seu líder não te cobrar, você não vai. Só sempre tem alguém puxando você. Quando foi a última vez que você fez se render mesmo? Sabe? De falar, olha, sei lá, vai ter um sopão para quem está em rua, vamos visitar vai ter o ensaio do louvor, vai ter a reunião de oração, vai ter um pequeno grupo ou a célula, eu não sei como chama aqui, pastor. Mas quando foi a última vez que você falou assim, olha, eu vou estar lá? Quando foi a última vez? Será que o acúmulo da sua agenda cheia e as tarefas não te levaram para um lugar de mornidão, onde a dor do outro você se torna anestesiado, onde você nem consegue mais perceber Deus, você vai no automático, sabe? Por isso que os até quando não existe fé hoje que há de sobreviver com uma vida assim. Não tem como, porque existem tantas coisas para as quais a gente pode olhar e se ocupar para viver ou fazer. E os 3 nãos, eles falam sobre o amor a Deus, sobre o amor às coisas e sobre quebrar todos os vínculos, para que essa consciência maranata que eu estava falando, que é assim, Jesus pode voltar agora. É verdade, Jesus. Talvez Jesus pode voltar amanhã, você no caminho do seu trabalho. Agora para pensar também, quando foi a última vez que você acordou pensando nisso? Que você viveu pensando nisso? Se nós vivemos com essa consciência de que nós somos discípulos de um Deus que vai voltar, o nosso dia a dia vai mudar. Eu queria ler aqui rapidinho, vou ter que precisar de um segundo. Eu queria ler as perguntinhas que o pastor me passou. Até quando vamos viver estagnados por falta de posicionamento? A posição que você quer que alguém tome pode começar em você. Amém. A gente precisa ser um povo violentamente radical no amor a Cristo. É verdade, Jesus. O Senhor precisa nos batizar de ousadia de novo, gente. Aleluia. Nós não podemos ser um povo que tem medo de um governo. É verdade, Jesus. Tem gente que acha que ter um presidente crente vai mudar o país. Somos tolos. Que achou que o Bolsonaro ia mudar, e aí entre o Lula achou que ia mudar, nem dos dois, esquece. O nosso negócio não é com o presidente. Aleluia. O nosso negócio é com o rei. Glória a Deus. A nossa vida não é para ser gasta num partido, mas numa nação celestial. Amém. E aí, por estar envolvido com Ele, Ele vai nos enviar a lugares. A estagnação, até quando estaremos estagnados, tem a ver com a nossa resposta. O que você está disposto? Até onde você consegue? Até onde você pode? Até onde a gente vai achar e vai conviver dentro da casa do pai numa festa e não receber os filhos pródigos? A gente precisa de perdão. Até quando a gente vai ficar assim? A gente é uma nação, um povo, uma nação eleita, separada, sacerdócio real, mas não entrega para o outro aquilo que a gente recebeu de graça. Sabe quando o seu ministério vai destravar? E não é segundo Pablo Marçal? É quando você começar a perdoar. Sabe quando a tua vida cristã vai começar a destravar? Sabe quando você vai começar a ver a mão de Deus? Quando você decidir perdoar quem te machucou. Amém. Até quando? Comece a perdoar. Amém. Até quando você vai viver escassez financeira? Comece a dar. É loucura. Uma vez, segunda-feira, culto de intercessão, fizeram a campanha do leite, pastor, na minha igreja. E a irmã no 1 a 1 ali, uma senhora, a gente foi orar, aquela coisa, né? Ora com o irmão do seu lado e tal. Coisas que hoje quase não acontecem mais. E a irmã confessou ali, ora para mim, não de um trabalho, estou desempregado. Aí eu fui orar com ela, irmão. Deus, abre uma porta de trabalho.
Domingo quem que levou leite? A irmã. Quem será que entendeu o evangelho? Ela ou eu, hein? Eita Jesus. Uma das coisas desse, não dá para ser discípulo de Jesus, e aí isso é meio chocante, pessoas que estão vivendo para si mesmo. Os 3 sinãos têm a ver com isso. Eu vivo para mim. E o Senhor precisa quebrar esse sofisma hoje aqui. Amém. Uma fortaleza na tua mente. Em nome Você não de vive para você vive para o outro. Inclusive você nasceu para o outro. Você nasceu para Jesus. É verdade. E quem ama Ele, ama o outro, ama o próximo. Amém. E quando a gente se posiciona em Deus, a gente não tem mais nem o direito de escolher quem é o próximo. Agora o próximo é todo mundo. Não é só os que creem como eu creio. É. Você quer ver a tua vida fluir em amor? Começa a amar quem faz mal para você. Ei, Jesus. Ai Deus, eu me sinto tão esquecida. Parece que não. Começa a amar aquela mulher do teu trabalho que quer te derrubar. Começa a orar por ela. Uma vez eu estava servindo chocolate quente lá na Cracolândia. Ofereci para um menino, eu não aceitei que ele não queria, estava frio em São Paulo. O menino pegou um copo assim e falou, não quero. Eu falei, pega, tá frio, vai te fazer bem. Ele falou, não quero, que eu estou vendo assim na minha cara. E saiu correndo. Sabe o que eu fiz? Saí correndo atrás dele. É verdade. Mas eu queria orar com ele só. Aleluia. Amar o outro é dar o direito do outro nem se sentir amado. É profundo. O evangelho não é popular que nem estão dizendo por aí, gente. Não é mesmo. O evangelho de Jesus não é maciozinho, não é uma chupeta. Não vai para grupo não, quer dizer, não se iluda não. Não se iluda. O evangelho de Jesus é um compromisso com Ele. Você calcula o quanto você quer se comprometer. Tem dias que o evangelho nos leva a uns lugares, a umas mesas incríveis. É verdade. Você fala, uau, Deus. Queria que fosse só assim. Ele é muito sedutor. Uau. Mas tem dia, né, Bia, que nós estamos deitados numa escola, cheio de pernilongo. É isso aí. Até tem um açaí e a farinha, que é muito bom. Mas Jesus está nos dois lugares. Exato. O nosso erro é achar que Jesus só está no outro. É. Às vezes a gente acha que Jesus só está na parte boa da nossa vida. O evangelho não é tão popular assim. Ele requer, por isso que Jesus está falando assim sobre calcular uma construção. Quando você passa no fundo de uma obra, tem alguma obra aqui em Taubaté que você passa e nunca terminou? Isso não tem nada a ver com o evangelho. Tem, prédio? Aí você faz, toda vez que você passa, você se pergunta: o que será que você vai ter que acabar o dinheiro? Pior do que faltar o dinheiro, meu irmão, é faltar o amor ao Senhor, faltar a devoção. E Ele não é um Deus que começa obras e entrega no meio. Amém. Se até o Luciano Huck entrega a casa pronta, quem diz é Deus. Aleluia. Quando Ele começa, se Jesus está propondo que a gente calcule a jornada cristã, é porque Ele já fez isso. Amém. Quando que Ele fez isso? Quando Ele se despiu da sua glória. Amém. Abriu mão de anjos, poder, para estar aqui. Amém. Ele calculou isso. Tudo que Ele fez por mim e por você não foi aleatório. Aleluia. Foi calculado. Ele nos amou com amor de morte. E a proposta do Evangelho é que você calcule. E se você entender, bota os dois pés, que eu estou com você. Amém. A proposta de Deus é: onde eu estarei com você, que foi o que ele disse para Josué, não tem a ver com apoiar os erros, mas tem a ver com segurar a mão. Amém. Eu estou com você, pronto e acabou. Aleluia. Ah, você perdeu seu neném? Estou com você. Amém. Veio um câncer sobre você? Estou com você. Aleluia. Porque bem como diz Paulo, nada mais pode nos separar desse amor. Aleluia. Nem a morte mais. A morte dos quais Ele tem a chave.
Não tem mais jeito. Não existe a possibilidade do plano de Deus falhar. Amém. Esse é o nosso triunfalismo. Sim. O nosso triunfalismo não tem a ver com as derrotas e frustrações dos homens. Aleluia. Mas tem a ver com a vitória de Jesus. Glória a Deus. Essa é a nossa vitória. Tá além de perder, é muito pouco você deixar de dormir, irmão e irmã, que você perdeu o seu trabalho. E você vai achar que você nunca mais vai ser feliz. Por favor, deixa isso aqui hoje no chão, para que o Senhor te encha da vida dele. Amém. Não da vida que você mesmo quer ter. Aleluia. Deixa o Senhor te encher. Deixa o Senhor te pegar nas mãos e você experimentar o Evangelho, o puro suco do Evangelho, que é viver pela fé. Isso não te dá a irresponsabilidade de ter que trabalhar, não é nada disso. Você conhece as pessoas que trabalham só por dinheiro? É terrível. Reclama de tudo. Quem trabalha só por dinheiro reclama de tudo. Reclama do trânsito, do ar-condicionado, quando está quente, quando está frio, a comida, o café é ruim, só reclama. Agora, os que têm a consciência maranata, eles vão entrar nos seus ambientes com a mentalidade assim: eu estou aqui para servir. Amém. Os que são discípulos de Jesus são esses que entram nos ambientes com uma toalha no ombro e uma bacia nos pés. Amém. E vão dizer assim: como que eu posso contribuir? Amém. E dessa forma, a gente vai revelar o amor do Pai. Os quantos aqui, eu anotei 1, 2, 3, 4, 5, acho que vai dar tempo. Jesus não foi um homenzinho bonzinho, que nem a internet tenta dizer hoje. Ele é Deus. Amém. Por isso é importante que você o ame como Deus. Amém. Porque Ele está acima de tudo. Aleluia. Acima de qualquer reino, principado, governo. Glória a Deus. Aleluia. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se faria. E eu queria te lembrar de uma frase de João 15. Sem mim. Nada. Ele disse, Nada. não é a palavra de um sábio, não é a palavra de um homem, de um intelectual. Ele disse assim: sem mim nada podeis fazer. E nada, nesse caso aqui, é tudo. Tudo. A consciência, tudo. Teu namoro, teu casamento, seu trabalho, ter um filho, aceitar ou não aquela proposta. Do que você ama ao Senhor, certo? Então é tudo. Não existe mais uma parte da nossa vida que é de Deus e outra parte. Essa dicotomia foi os homens que colocaram para a gente. Não existe mais, essa área da minha vida é de Deus, essa aqui não, essa aqui eu faço o que eu quero. Não existe mais isso para a gente. Nós somos escravos do amor. Amém. Desse amor que nos arrebatou e nos conquistou para sempre. O café que você vai tomar amanhã, com quem você vai tomar amanhã, também é de Deus. Não é só aqui que as coisas de Deus acontecem. Aliás, poucas coisas de Deus acontecem aqui, porque é tão pouco tempo que a gente passa aqui. As coisas de Deus acontecem aí, na jornada. E a gente está sempre indo para algum lugar. Indo para a igreja, indo para a farmácia, indo para o hospital. A gente está sempre indo a algum lugar. Os discípulos de Jesus são assim. Só que eles entram nos ambientes com essa consciência: o que eu estou fazendo, Deus? Para quem eu estou fazendo, Deus? Você já entrou em ambientes que as pessoas dizem: a energia está ruim? O clima da minha empresa está tão ruim? Talvez chegue a hora de você olhar isso como uma oportunidade. Amém. Porque toda a escassez é uma oportunidade dos filhos se manifestarem. Aleluia. Sabe por quê? Porque é por isso que a natureza está gemendo. A natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. E a natureza não são os passarinhos. É toda a natureza, inclusive a humanidade. Amém. Para que os filhos se manifestem, a gente não vai virar sal e luz, nós já somos. Aleluia. Não, se você dizimista fiel, vira sal. Dizimista infiel é no máximo um adoçante. Sintético, não dá chão, não. Dizimista fiel é luz. Ou então, não, os que cantam no louvor, esses aí são os verdadeiros adoradores. Não se iluda. É verdade. E eu não estou desmerecendo, aliás, está falando maravilhoso.
É sobre o coração, gente. Amém. Escuta, já está profetizado que muitos no final da vida, presta atenção nisso, muitos no final da vida vão chegar com o extrato para Jesus e falar assim: olha, meu extrato, profetizei, curei, expulsei, dizimei, ofertei, fui na conferência, fiz a escola de missões, está aqui, muito obrigado, me dá a chave da minha casa aí. Ele vai dizer assim: então, Nem faço ideia quem você é. Jesus, apartai-vos de mim, não te conheço. como é? Eu não te conheço. Que dia terrível vai ser esse? De pessoas que andaram no meio de uma multidão e não se comportaram como discípulos. Se isso não faz o teu coração tremer, meu irmão, É verdade, Jesus. é para a gente ter vergonha, é para a gente ter temor e respeito. Eu não sei em que momento da história Jesus virou parça e deixou de ser Deus para a gente. Como se ele não tivesse todo o poder, não tivesse toda a onisciência, onipotência e presença. Pronto. É como se em algum momento a gente tirou isso dele. Mas como bem foi dito aqui nas canções, ainda que a jornada das estações muda, ele continua sendo o mesmo. Amém. Aleluia. Os planos vão começar a ser respondidos na sua vida quando você entender também que você vale mais do que os seus erros e pecados. Porque talvez essa palavra venha como uma sentença de morte sobre você, mas esse não é o Evangelho de Jesus para você. Você vale muito mais do que os pecados que você comete. E aí me constrange saber que ele, mesmo sabendo quem eu sou e os meus pecados, ele me ama. E por ser amado por ele, como que eu consigo não estender a extensão do amor para o outro? É só se eu de fato me sentir merecedor. Se eu me sentir merecedor, de fato eu não vou estender o amor para o outro. A gente estava uma vez em Joinville, não sei se já contei essa história aqui. Contei? Não lembro. A gente estava em Joinville e o Senhor pediu para a gente entrar dentro de um prostíbulo. Já contei aqui? A gente nunca sabe, nunca sei direito onde eu já falei. Quando você vê, tem um lugar de prostituição aqui em Taubaté? Tem? O que você pensa sobre? Se você pudesse liberar algo dos teus lábios para quem está ali, o que você diria? Quero achar aqui. O Senhor falou para a gente entrar dentro de um prostíbulo. Era meia-noite. Naquela época com o Déris, você já viu essa história? Já contei esse testemunho, pastor? Não. A gente estava com o Déris. O Déris é o nosso líder de percussão. Era, né? O nosso líder de percussão. A gente tinha um grupo que viajava o Brasil todo pregando o Evangelho através das artes. Deus falou para a gente entrar dentro de um prostíbulo. Lá em Joinville, isso foi em 2015. E eu pedi para que o Eliseu, que é um amigo nosso, missionário lá também, ele ligasse nesse lugar. Depois você pode dar um Google. Não tem criança aqui dentro agora não, né? Tem. Bom, ele agendou uma ministração nossa dentro daquele ambiente. O Senhor fez o nosso coração. A gente estava saindo do evangelismo com travestis e prostitutas à noite. E aí quando a gente passou na porta, o meu coração queimou. E aí eu entendi que Deus estava dizendo assim: eu quero que vocês entrem. E aí o Eliseu marcou, era uma segunda-feira, ele marcou para a gente ir lá na quarta. Ou na terça ou na quarta, eu não me lembro direito. Acho que foi no dia seguinte. E aí a gente foi para lá. A história é longa. E eu não vou dar muitos detalhes aqui não dá. Mas foi impressionante. A gente acabou tocando ali, poder conversar e poder ministrar dentro daquele ambiente, no meio de 2 polidenses. Foi uma loucura, uma santa loucura. Quando a gente já havia ministrado ali, 4 horas da manhã, eu tenho que contar os detalhes, não vai ter jeito. A gente chegou lá, e aí chegou o produtor musical daquele lugar, falou: preparei um camarote para vocês, entrem aqui e tal. Aí eu falei: Deus, o que eu vou fazer no camarote nesse lugar? Eu só quero entrar a hora que a gente for poder ministrar. E aí, enfim, a gente ficou 2 horas no estacionamento, orando, e aí começaram a chegar as garotas que trabalhavam ali. E aí a gente pegou e começou a ministrar. A primeira era uma que tinha se perdido das nossas,
cristãs que tinham se perdido no caminho. Ela foi ministrada ali, ela nem conseguiu entrar para trabalhar, entrou no carro e foi embora. Eu já estava muito feliz. Isso no estacionamento sem entrar no ambiente ainda. A segunda coisa que aconteceu foi... Ele voltou 2 horas depois. E aí ele falou, vamos lá, chegou a hora de vocês. Porque eu tinha dito que eu só queria entrar na hora que a gente fosse se apresentar. Porque eu não queria o constrangimento de nudez, das coisas que a gente podia encontrar ali dentro. Mas o Senhor tinha colocado muito amor. E aí quando a gente está saindo do carro, o que a gente fez essas 2 horas? Crente, deu uma hora, língua, chapa, tudo. E aí saiu. Estamos indo embora, estamos indo para entrar naquele lugar. O Espírito Santo me falou assim, conta para ele quem é você e o que você vai fazer. Aí eu abracei aquele cara assim, Marco, falei, eu sou pastor e eu vou pregar aí dentro hoje. Sabe o que o cara me falou, Marco? Ele falou assim, é isso mesmo. É isso mesmo. É sério. Ele falou, é isso mesmo, pastor. Sou católico, não creio no santo, não creio no sei o que lá. Falei, amém. Aí a gente chegou, entrou, comanda e tudo. A banda chegou para tocar, tocou. A hora que eles tocaram, o Déris tocando, todo mundo ouvindo aquilo, e eu só olhando, falei, Jesus, como é que vai ser isso aqui hoje? Mas estava com uma palavra no coração, que era o Espírito Santo, vos fará lembrar das minhas palavras e vos ensinará todas as coisas. Aleluia. Eu falei, me ensina, Espírito Santo. E eu ali parado, eles terminaram de tocar, todo mundo aplaudindo, os homens e as meninas estavam trabalhando ali, e aí o produtor, ele desce, com o microfone ligado, vai lá pastor, agora prega. E eu estava assim, eu estava aqui assim, no chão, eu estava aqui, e aí eu olhei, subi de novo, e aí eu falei, olha, eu sei que ninguém aqui nessa noite veio buscar o Senhor, mas Deus veio buscar vocês. Aleluia. E ali foi um flow de Deus assim, foi um fluir. Que começou a dizer amém nos versículos, as meninas estavam trabalhando lá. Amém, amém, uma choradeira, um mover de Deus. Aí veio uma mulher, eu só sabia o apelido dela, era Kika. Aí a Kika veio e falou assim, nossa, que trabalho maravilhoso. E eu no meu coração só pensando, maravilhoso o quê, meu? Acabou com a sua noite, não vai render mais nada, não tem mais programa, não vai sair mais nada aqui. Jesus bagunçou o coreto hoje. Aleluia. E aí eu falei, Espírito Santo, me dá uma palavra para ela. Aí eu falei para ela assim, o Espírito Santo me falou assim, eu te trouxe aqui, eu trouxe vocês aqui por causa dela. Aí eu falei assim, Kika, você tem pedido um sinal a Deus? E ela falou, sim. Eu falei, você sabe que Deus já mandou você fechar, né? Aí sabe o que ela me falou? Ela falou assim, essa aqui é uma empresa familiar. Meus pais eram donos, se converteram, estão na Assembleia de Deus. Agora estou eu, minha irmã e meu irmão. Eu não sei o que fazer. Eu falei, sabe por que você não fechou ainda? Lembrei, virou igreja. Porque você acha que o Deus que mandou você fechar não vai te sustentar. Aleluia. Gente, Neon, não tinha um abençoado desse fazendo uma trilhazinha, um padzinho no fundo. Era música, e aí ela pegou e me chamou e falou, vem aqui, eu não posso falar com você aqui, e eu não estou mandando vocês embora. E a gente foi, nesse processo a gente foi para a área, na entrada daquele lugar, e aí foi quando ela falou, eu sei, eu preciso tomar uma decisão. E aí, depois você pode dar um Google se você quiser comprovar essa história. Esse lugar se chama Café Show. Depois dá um Google para você ver. Esse lugar pegou fogo em 2018 ou 2019. Isso foi 2015, essa administração lá dentro. 2018, 2009 pegou fogo. 2021, 2018 fechou. Desculpa. 2018 fechou. 2021 pegou fogo. E agora em 2024, perdão. Não. 18 fechou. 21 pegou fogo. 2025 agora está sendo construída uma igreja. Café Show. Pode jogar aí, chama-se Café Show. Aleluia. Joinville. Aleluia. E aí agora, eu estava no Paraguai ministrando, e eu confesso para vocês que eu sempre quis encontrar. Eu queria muito encontrar. E olha o que aconteceu. A Kika, ela foi participar de uma célula em Joinville. Anos depois, isso foi esse ano.
E aí ela está dando testemunho na célula. E quando ela começa a falar, a Luciene e o Ricardo, que era um casal que estava com a gente naquela noite, naquele lugar, começou a chorar e falou: eu sei de tudo isso que aconteceu porque eu estava lá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando você se move como discípulo, quando você vive como um discípulo de Jesus, o ordinário, meu irmão, cabe a você. Você. O extraordinário é poder de Deus. Amém. É dunamis de Deus. Amém. E essa mulher mandou esse áudio. Queria que você ouvisse. Oi, querida. Paz do Senhor, pastor. Eu lembro sim. Eu lembro de tudo o que foi falado, de cada detalhe daquele dia. Sabe, realmente foi inesquecível o que Deus fez, né? Meu Deus, foi glorioso mesmo. Então, realmente aquele lugar pegou fogo. Pra honra e glória do Senhor, pegou fogo. Aleluia. Pra honra e glória do Senhor. E hoje, eu não sei se vai ser uma igreja, mas vai ser alguma coisa nesse sentido, sabe? Ele comprou pra isso mesmo. Vai ser uma coisa direcionada para pregar a palavra, para levar a salvação ali para as pessoas. Glória né? a Deus. Então, meu Deus, a gente só tem a agradecer, né? Agradecer por vocês terem ouvido, assim, né? Ter se colocado ali à disposição, ter feito aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Meu Deus, somos gratos mesmo. E a Luciene, eu já tinha comentado contigo também, né? Que eu encontrei ela na igreja e a gente acabou comentando assim. Eu nunca imaginei que fosse encontrar alguém do grupo ali, porque eu lembro que quem me ligou Aleluia. era um número de São Paulo, né? Que ligou para falar comigo, para fazer essa tal apresentação lá na empresa. E Na empresa. eu acabei encontrando a Luciene ali. Meu Deus do céu, foi lindo esse dia. Aleluia. Mas Deus é bom, né? Meu Jesus, a família toda, pastor. Hoje a família inteira. Glória a Deus. Aleluia. A minha mãe, que se converteu, minha mãe já tinha se convertido na época. E a minha irmã, os meus irmãos, sabe? Deus alcançou todos. Assim. Glória a Deus. Mas muito obrigada, tá? Aleluia. Eu sou da vida de vocês. E só para certificar mesmo que realmente é isso que Deus quer, né? E que a coisa dá certo. Quando você se coloca assim à disposição, tudo dá certo. Amém. Tá bom, querido? Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Vamos acabar. Já estourei o tempo. Fica de pé no seu lugar, por favor. Chorando. Noé recomeçou depois de um dilúvio. Moisés recomeçou depois de fugir aos 80 anos. Ruth começou longe de casa. Jonas recomeçou dentro de um peixe. Pedro recomeçou depois de negar. Deus viu Agar fugindo. Deus viu Ana chorando no silêncio do templo. Deus viu José esquecido na prisão. Deus viu Noemi amargurada e sem esperança. Deus viu Elias cansado de viver. Ai, Jesus. Deus viu Maria e Marta chorando. Obrigado por Deus nos viu ver, Senhor. Pedro negando. Obrigado, Senhor, que os teus olhos estão E sobre nada nós. disso parou com o amor Amém. do Senhor e o que Deus tinha para a vida de cada uma dessas pessoas, assim como na sua. Amém. O Evangelho continua sendo um tesouro. Amém. Quem encontra um tesouro. Amém. O Espírito Santo não é uma força, não é um arrepio. O Espírito Santo é Deus habitando em você, Amém. para te Aleluia. dar uma vida ousada, para te dar uma vida fluida nele. Aleluia. Ele veio para nos dar vida, e não é qualquer uma, é vida abundante. Amém. E nessa noite, eu queria orar por esse renovo sobre você.
E não tem a ver com um convite ministerial, não tem a ver com nada, mas tem a ver com um renovo sobre o teu relacionamento com Deus. De você não ser mais uma obrigação você ler a Bíblia, de não ser mais uma obrigação você orar, de não ser mais uma obrigação você jejuar, de não ser mais uma obrigação enfadonha de você adorar, para que você tenha prazer no Senhor. Amém, Jesus. Para que você tenha prazer em buscar, que a santidade, a busca pela santidade, não venha ser somente uma fuga do pecado, mas o desejo de pertencer em tudo ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar.